Fala galera, tá começando mais uma edição do nosso JohnnyCast. Fazendo aquele convite para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, deixar aqui o seu comentário. Quero música tensa porque eu vou começar com 2 dados alarmantes sobre o Brasil. Até 2035, 41% da população adulta aqui no Brasil terá obesidade. Quer mais um dado alarmante? Cada dia que passa, eu fico mais gordo. Para bater um papo sobre obesidade, mas vamos bater um papo sério, sobre obesidade, eu trouxe um convidado sensacional. Ele é médico especialista em cirurgia bariátrica, Dr. Leonardo Porto-Seba. Que prazer receber o senhor aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Johnny. Muito obrigado pelo convite. É uma imensa satisfação poder participar com você desse bate-papo. Para mim aqui é uma experiência nova, né? Poder estar nessa nova linhagem aí de entrevista. Eu fico muito satisfeito. Já participou de podcast já, doutor? Eu já participei de um, mas foi bem curto. Né? Eu achei interessante e eu acho que, de fato, é um meio de comunicação aí que chega no pessoal, da informação, muito bom. Né? E a gente gosta de ouvir, de ver os podcasts. Eu, particularmente, acho não sei se já é uma inovação, mas para mim é uma inovação muito boa. Eu comecei fazendo uma brincadeira aqui comigo mesmo, mas uma das informações é séria, é um dado sério. O Brasil tem cada vez mais pessoas com obesidade. O que está acontecendo, doutor? Por que esses números vêm crescendo tanto? Infelizmente, a obesidade é um problema mundial. E o Brasil, obviamente, não poderia ficar fora disso. Hoje, nós consideramos a obesidade uma pandemia. Então, se você pensar aí há 20, 30 anos atrás, se pegar uma foto aí de uma escola de crianças, adolescentes, você vai ver que está todo mundo magrinho. Hoje, se você fizer a mesma foto na mesma sala de aula, no mesmo local do recreio, você vai ver que está todo mundo bem mais gordinho. Então, é uma doença que está acometendo as pessoas. É uma pandemia que traz prejuízos para a saúde, tanto física quanto a saúde emocional. Então, isso é um problema muito sério. É um problema de saúde pública. Na verdade, assim, isso contribui para uma série de problemas que a gente vai conversar aqui no desenrolar da nossa conversa, que traz realmente, além de doenças como diabetes, hipertensão, artroses, problemas de apneia do sono, um tempo de vida mais curto, traz também problemas psicológicos, né? Quem sofre da obesidade tem problemas de depressão, tem problemas de relacionamento, crianças que tentam o autoextermínio por conta da obesidade, mulheres que têm realmente um relacionamento conjugal muito insatisfatório por conta da obesidade, a infertilidade, enfim, é uma gama de problemas que quem não passa por isso nem imagina que isso pode acontecer. Eu vou direitinho para um ponto que eu imaginei que a gente fosse até chegar em algum ponto deste episódio, mas é porque a fala do senhor, falando, né, trazendo tantos problemas relacionados à obesidade, e não é a primeira vez que eu vou abordar isso aqui, porque eu já conversei com outro médico, o médico endocrinologista, Dr. Amir Saado, e a gente estava falando de obesidade também. Existe essa coisa da pessoa se aceitar gorda e estar feliz gorda. E aí o Dr. Amir falava, não tem como ser saudável, não tem jeito e tal. O que o senhor pensa? Existe isso de romantizar a obesidade ou não? Porque muita gente fala, não, mas vocês estão romantizando a obesidade, e aí a pessoa gorda fala, não, eu tô ok, não tô fazendo minhas coisas, tô tranquilo aqui, não vem querer me mudar. Johnny, na verdade, assim, a obesidade é doença. Então, eu estou obeso, mas eu fiz todos os meus exames, estão bem, eu me sinto bem, eu não tenho nada. Não, você tem obesidade. Então, não existe essa história de eu não tenho nada, eu estou bem, eu tenho obesidade. Como hoje a gente vê pessoas querendo implantar isso como normal. Obesidade não é normal, doença não é normal. Quando nós temos doença, nós temos que procurar tratamento. E uma coisa muito ruim que acontece para quem sofre da obesidade é a cobrança que essa pessoa tem das pessoas que não são obesas, culpando as pessoas que têm obesidade como uma doença, um problema comportamental.
Ah, você tem obesidade porque você não acorda cedo, você tem obesidade porque você come tudo Isso errado. é um problema sério. Você é preguiçoso. Você é preguiçoso. As pessoas são estigmatizadas como preguiçosas, como desleixadas. Sim. E, na verdade, não é. É doença, porque as pessoas sofrem muito por ter obesidade. Elas tentam muito perder peso e, na imensa maioria das vezes, ela não tem sucesso com isso. Então, vem aquela sensação de fracasso, de culpa, aí entra depressão, aí ganha mais peso, aí entra um ciclo extremamente negativo. Então, assim, obesidade, doença, é tratamento. A gente não pode romantizar a obesidade, a gente não pode achar que isso é normal. É um problema de saúde, um problema de saúde pública, e a gente só vai chegar realmente num futuro a ponto de combater isso se a gente tomar as providências hoje. Quer dizer, se a gente continuar igual nós estamos, você já citou esse dado, no futuro nós seremos uma população só de obesos. Então, isso é agravante, porque isso traz problemas econômicos para o governo, isso traz problemas, um problema de saúde, os hospitais ficam mais cheios, o tempo de vida diminui. Quer dizer, nós temos que tratar o problema e não romantizar o problema. Tá, o senhor disse que a obesidade era uma pandemia, né? E onde é que começa, então, essa pandemia? O que causa, então, tantos casos de obesidade? De fato, a obesidade, ela não tem uma causa única, ela é multifatorial. Existem fatores genéticos, fatores ambientais, fatores culturais, existe sim fatores comportamentais envolvidos. É claro, a pessoa que é mais sedentária, a pessoa que come muita coisa errada e tem já uma predisposição a ganhar peso, ela vai ganhar peso. Mas a gente não pode culpar essa pessoa por isso. Então, assim, o início é o mundo moderno. Hoje está todo mundo ligado, é um estresse a 1000 por hora, todo mundo num computador, num celular, cada vez querendo resolver problemas que antigamente não existiam. Então, assim, o mundo moderno tem feito com que as pessoas ganhem peso. Mas é possível reverter isso. Continuando, obviamente, nós não vamos retroagir o mundo, mas é necessário adotar formas de que as pessoas continue no seu mundo moderno, mas com hábitos mais saudáveis e, obviamente, com chance de não adquirir obesidade. Quando a gente fala de obesidade, e até eu vou fazer minha culpa aqui, porque a primeira coisa que a gente traz é o corpo gordo. Mas não é... Isso é o que a gente vê, mas não é o único problema que tem ali, que a obesidade causa, né, doutor? De forma alguma. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho pacientes, só para um comparativo, por exemplo, eu pego um de 140 quilos e um de 90 quilos. Talvez esse de 90 seja muito mais doente do que o de 140. Né? Porque esse de 90, às vezes, já tem diabetes, já tem hipertensão, já tem a gordura no fígado, já tem as células muito mais inflamadas. Então, ele é muito mais doente do que o de 140, que também é doente. Mas só para fazer um comparativo de que não é só a forma física. Existem muitas coisas envolvidas que tem que ser avaliado. E avaliado sem preconceito, avaliado de uma forma séria, avaliado sem deboche, Sim. Porque, infelizmente, o obeso sofre muito preconceito. Sim. Né? Sofre preconceito para quando vai conseguir um emprego, sofre um preconceito no relacionamento, às vezes é vítima de piada. O senhor falou de crianças, eu fui uma criança gorda, assim, bem gordinha mesmo, e é um negócio que atrapalha muito, assim, o desenvolvimento da criança em vários aspectos, assim, eu diria até sociais. A gente não consegue se relacionar, a gente é tímido, a gente fica preso, a gente não consegue fazer amizade, a gente não consegue se inserir muitas vezes, no meu caso, numa atividade em grupo, como sei lá, jogar bola. Isso é sempre a piada ali sabe, desse tipo de atividade. Isso não é o seu caso, isso é de uma forma quase que geral. Então, as pessoas sofrem por isso. As crianças sofrem... Eu tenho um grupo de pacientes adolescentes, né, que a gente acompanha muito de perto. Eu tenho, assim, um carinho muito especial pelos adolescentes, porque eles chegam no meu consultório, é impressionante. Chegam cabisbaixos, mal se comunicam, geralmente cria atrito com os pais que estão ao lado. São crianças, adolescentes que já estão muito mal na escola,
às vezes não querem frequentar a escola, por uma série desses problemas que nós comentamos. E após 6 meses, 1 ano, depois que essa adolescente emagrece, ele volta com uma outra pessoa, ele volta com autoestima elevada, é ele que toma a frente da conversa, você vê aquele astral ali, e isso é extremamente gratificante para a gente que trabalha com isso. Falando em crianças, né, doutor, eu sei que existe um número também alto de crianças que operam, fazem cirurgia bariátrica. Como é que é isso? Não tem uma idade mínima para isso? Como é que é a avaliação que o senhor faz, assim, da necessidade de se operar uma adolescente, por exemplo, e se não haveriam outras formas de tratar essa obesidade? E isso é ótimo a gente conversar sobre isso, porque alguns anos atrás, talvez eu estaria falando diferente do que eu vou falar agora. Antigamente, há 8, 10, 12 anos atrás, a gente nem pensava em operar um adolescente, né? Era um caso extremamente pontual para levar um adolescente a uma cirurgia. Hoje nós pensamos completamente diferente, porque nós sabemos que a gente está levando um tratamento eficaz quando a gente faz uma cirurgia bem indicada e que nós vamos melhorar a vida desse adolescente. Nós vamos dar a condição dele se tornar um adulto, além de mais saudável, com uma autoestima melhor, em condição de conquistar a sua vida com muito mais facilidade. E existem trabalhos mostrando isso, trabalhos sérios, publicados em revistas sérias, comparando crianças que foram operadas com que não foram operadas com acompanhamento de 10 anos. As que foram operadas geralmente são pessoas bem-sucedidas, são pessoas, por incrível que pareça, são pessoas que estão, entre aspas, de bem com a vida, são pessoas com sucesso. E as que permaneceram obesas e não conseguiram emagrecer são pessoas frustradas, são pessoas que têm problema de saúde. Então, assim, a gente sabe que a cirurgia no adolescente tem que ser muito bem pensado. Tem que ter uma participação dos pais, tem que ter uma participação de toda a família. Mas eu não tenho a menor dúvida de que é um bem que a gente faz. Eu tenho uma experiência pessoal muito grande nisso. Eu tenho pacientes operados que chegaram ao meu consultório da forma que eu te falei e hoje dançam balé e hoje tem uma vida absolutamente normal. Eu tenho um paciente que é campeão de rodeio, entendeu? E era uma pessoa triste, uma pessoa que lá para baixo. Sabe que eu tô com muito medo da gente estar construindo aqui uma ideia de que a pessoa gorda, ela necessariamente é uma pessoa triste. Então a pessoa está assistindo e aí ela pode estar se perguntando, não, mas eu estou numa boa, estou gordo, estou bem sucedido, estou tranquilo, não concordo com o que estão dizendo ali. Não, sem sombra de dúvidas, existem pessoas que estão se sentindo muito bem, que estão felizes da forma com que estão. Mas ela tem uma doença, né? E é claro que quando eu falo que as pessoas estão tristes, que têm problemas, a gente está colocando uma situação, vamos dizer assim, que acontece com muitas pessoas, mas não é numa totalidade. Claro. Agora, independente da pessoa estar se sentindo bem, né? Fisicamente ela pode ter um problema que mais tarde isso pode dar um... É o que eu falo, ela está com as portas abertas. Para diabetes, para impotência, para infertilidade, para hipertensão arterial, para acidente vascular cerebral, que é o derrame. Não é que ela vai ter isso, né? Mas ela está com uma maior predisposição do que uma pessoa que tem um peso ideal. É importante que a gente diga também, o senhor é um médico especializado em cirurgia bariátrica. Então o senhor não recebe aquela pessoa que está assim, pensando em mudar o estilo de vida, vou fazer uma dieta. Não, possivelmente essa pessoa tentou muitas coisas, ela já está num grau avançado de obesidade e ela está indo para um tratamento que é um tratamento mais sério, assim, né? Uma coisa mais... Exato. Eu não sei eu ia usar a palavra agressivo, não é um tratamento agressivo, é um tratamento mais intenso. Exato. Para essa doença. Então, as histórias que o senhor deve ouvir são histórias, aí sim, histórias de muita frustração, de tristeza, de problemas de todo tipo, como o senhor citou, né? Então, é fácil entender também quando o senhor traz essas histórias, porque as pessoas que chegam lá já estão num grau avançado e já querem essa solução
que é a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela é perigosa? Ela é muito arriscada? Quem faz com medo? Como é que as pessoas lidam hoje Ô, com a Johnny, bariátrica? sem sombra de dúvidas, o paciente que chega até nós, ele já chega com histórico de obesidade muito forte, né? Ou seja, ela vê a cirurgia como uma última opção, que não deveria ser assim, mas ela vê como uma última opção. Então, realmente, já tentou tratamentos, já tentou dietas, já passou por uma série de problemas. A grande maioria é assim, né? Agora, você entrou num ponto importantíssimo. A cirurgia é perigosa? Não. Claro, riscos tem. Mas a gente começa a comparar a cirurgia bariátrica com outras cirurgias. Por exemplo, não sei se você sabe, cirurgia de vesícula, quem tem pedra na vesícula, é uma cirurgia muito comum. Muito comum. A cirurgia bariátrica, ela é menos arriscada do que uma cirurgia de vesícula. Isso nós estamos falando de estatísticas. Sim. Então, ela tem menos risco de uma cirurgia de vesícula. Explica para mim, para uma pessoa leiga, o que é a cirurgia bariátrica? O que o senhor faz no corpo da pessoa? A cirurgia, ela existe em vários tipos de cirurgias. Não existe só, vamos fazer essa cirurgia. Antigamente, nós pensávamos que a cirurgia era o quê? Era restringir o que você come e tirar um pouco da absorção dos alimentos. Certo. Então, era cirurgia restritiva e desabsortiva. Ou seja, nós vamos restringir o que você come, vai comer pouco, porque não vai conseguir comer, vai entalar, né? E vai absorver menos, vai ter diarreia. Então, isso é a cirurgia do passado. Certo. Hoje, a cirurgia não é assim mais. Ela não tem mais essa questão de restrição e desabsorção. Não. Hoje, ela é uma cirurgia metabólica. Eu não quero que você faça uma cirurgia para ficar passando mal. Não diminui o tamanho do estômago da pessoa? Diminui. Você vai alimentar menos, mas não é para ficar vomitando. Certo. Não é para ficar passando mal, não é para ficar tendo diarreia. É para você ter a questão, o eixo fome e saciedade equilibrado. Você vai ter menos fome e saciedade com menos comida. Entendi. Então, é o que eu falo muito. Bom, se você come 2 pratos de feijoada, após a cirurgia, você vai comer meio e vai ter a sensação de que comeu os 2. Entendi. Agora, é só fazer a cirurgia que resolveu o problema? Claro que não. A cirurgia, ela é um caminho, ela abre um caminho. Ela não cura a obesidade, ela controla. Sim. Ela é muito eficaz. A pessoa tem que manter esse controle, onde ela tem que, obviamente, ter uma dieta equilibrada. Eu acho que o equilíbrio é tudo na vida. Ela vai ter que procurar ter hábitos mais saudáveis, ter uma vida normal. Psicológico tem que estar ok, né? Ter acompanhamento psicológico, ter acompanhamento nutricional. Mas ela precisa ir na nutricionista toda semana? Claro que não. Ela vai ter um acompanhamento, porque ela tem uma doença que não tem cura, ela está controlada e tem que se manter controlada. Esse que tem que ser o pensamento. E, infelizmente, hoje algumas pessoas operam e não fazem esse acompanhamento. E voltam. Voltam, claro, volta a ganhar peso, porque a doença é dificílima de tratar. Sabe uma coisa que é comum também? Isso assim, eu tô falando de ouvir, né? De conversar com pessoas e tudo, mas não foi 1 nem 2 casos. De pessoas que trocam uma compulsão por outra. Então a pessoa, ela tem o hábito de comer muito, e aí ela já não consegue comer muito. Então ela passa a beber muito, consumir muito álcool, até outras drogas. Isso acontece também, né, doutor? Como é que é o acompanhamento com esses pacientes? Isso pode acontecer, mas assim, quando a gente compara o índice de alcoolismo, o índice é o quê? As pessoas que não têm nada e viraram alcoólatras, tá? O índice de alcoolismo da população geral e da população que foi operada, ele é igual. Entendi. Ele é igual. Não quer dizer que quem é operado tem esse índice maior. Entendi. Não, ele é igual. Agora, o que nós assim, observamos muito é que pessoas que antes já bebiam, já gostavam da bebida, né? Já tinha uma paixão aí, no fim de semana começava a quinta, acabava na segunda, opera. Ele fica 6 meses sem operar, sem beber. Depois dos 6 meses, ele começa a beber um pouquinho. Na hora que vê, ele está bebendo muito, talvez até um pouco mais que bebia antes. E o corpo absorve mais o álcool ou não? Tipo assim, a pessoa, do mesmo jeito que o senhor falou, você come meio prato de feijoada, dá a impressão que comeu 2. Do mesmo jeito, a pessoa tomou 2 cervejas, parece que tomou uma caixa? Ela pode ficar mais alterada, sim, né? O problema do álcool é que o álcool é caloria. Né? O álcool é caloria, o álcool
ele corta um pouco desse efeito fome e saciedade que a gente produz com a cirurgia. Então, não é que a pessoa operou, ela não pode beber álcool. Ela vai ter uma vida normal, mas o equilíbrio. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa realmente ter sucesso. O que eu gosto de dizer muito, né, para os meus pacientes é o seguinte, não seja vítima do seu tratamento. Sim. Você não é vítima. Você está fazendo um tratamento onde você tem que ter consciência e você vai dirigir o seu tratamento. E não se vitimize porque operou e agora não pode isso, não pode aquilo. Não. Você vai ter, para ter uma vida normal, não é para você colocar uma faixa, eu sou operado. Não, uma vida normal, só que você vai estar magro, controlado. E tem muitas pessoas assim. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, que hoje estão magras e que não falam que foi operado. Entendi. Que não falam, entendeu? Eu preferia também não falar. Isso, eu fiz uma lipoaspiração, vou sair falando que eu fiz lipo? Isso. Não, só assim. É uma opção, ótimo. Mas tem muitas pessoas assim, e assim, até incrível, tem pessoas pessoas da própria família não. Eu tenho uma paciente que a sogra não sabe que ela foi operada. Ela vai almoçar na casa da sogra, minha filha, você está comendo muito pouco. Não, é porque eu estou em dieta. A sogra deve pensar, tá achando a minha comida horrível. Do nada mudou o Maxi Leite, tá achando minha comida horrível agora. Mas assim, tem muito, no meio político, muitas pessoas operadas que não contam que foi operada. Quer dizer, é uma opção, é um segredo médico aquilo ali, não é que você operou, todo mundo tem que saber que agora a sua vida é diferente. Não, sua vida é igual. Já aconteceu de o senhor operar alguém e a pessoa voltar de novo? Falar, vou precisar de mais uma, doutor, deu ruim aqui. Não, já aconteceu, né? Hoje existem as cirurgias revisionais. Porque também é outra coisa que, assim, chamou atenção da comunidade científica. Poxa, a cirurgia está dando problema, a cirurgia não está funcionando para algumas pessoas. O porquê? Na verdade, nós não temos que pensar que a cirurgia não está funcionando, nós temos que pensar que a doença está voltando. Entendi. Eu acho que é um pensamento diferente. Então, assim, se você fez a cirurgia e voltou a ganhar peso, a gente tem que, obviamente, ver quais são os motivos disso, mas não significa que a gente não vai fazer mais nada. Vai você ter uma doença, você controlou a doença voltou, então não, agora você não vamos fazer mais nada, já operou, não precisa fazer mais nada. Agora se vira com a sua obesidade. Não, a gente tem que sempre procurar buscar alternativas. A minha concepção é o seguinte, se você entra no meu consultório, você tem que sair melhor do que você entrou. Entendeu? Tanto de esperança, quanto realmente de um tratamento, porque você não procura um médico para ir passear, você não enfrenta um ambiente daquele que você já fica meio tenso, porque você acha, vou legal, não estou fazendo nada, eu vou lá. Não, você vai lá porque você quer resolver, você tem um problema. Então, é obrigação do médico, na minha concepção, que o paciente saia melhor do que entrou. Tá, agora, o senhor falou agora há pouco que quando a pessoa vai lá no seu consultório, ela já tá assim, já é a última possibilidade ali para ela. Mas não tem gente, até com os avanços da medicina, o senhor está me falando que não é uma cirurgia tão arriscada, que é um negócio, né, mais fácil, a recuperação é melhor, não agride tanto o corpo. Não tem gente pegando essa última opção e colocando ali como segunda, primeira opção ali? Hoje, eu vou dar um exemplo hoje, assim, que a gente fica até assim, chateado, mas hoje foi uma mocinha de 20 anos, né, que uma obesidade leve. Na verdade, ela saiu do sobrepeso e entrou na obesidade leve. Entendi. Ela não tem a indicação de fazer a cirurgia. E eu expliquei para ela, olha, não é o tratamento adequado para você, você tem que tentar outras formas, é difícil. Ela começou a chorar. Entendi. Mas eu já fiz tudo isso. Sim, mas não é a indicação. Entendi. Então, assim, existem sim pessoas que vão lá porque querem perder 5 quilos. Não é a cirurgia. É porque é isso, a pessoa acha que é muito fácil e vai. É fácil, mas é um tratamento que tem as suas indicações. Não é porque. Não é feira. Eu vou lá, eu vou comprar uma banana. Isso. Não, você vai lá, você vai ter a indicação médica e todo o acompanhamento para poder chegar à cirurgia. Vou trazer um mito aqui, talvez seja um mito, mas é uma história. Tem gente que engorda para poder fazer cirurgia? Isso não é mito. Não é? Infelizmente. Tem doido que fala, não precisa ainda, poderia fazer de outras formas e falar, vou chegar no ponto de corte aqui para poder fazer. Johnny, mas a questão aí é o seguinte, aí é uma questão já financeira.
Porque o que acontece? Às vezes, as regras das fontes pagadoras, ela é muito rígida. Então, uma pessoa... Os planos, a gente está falando. Os planos de de saúde, as seguradoras. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa sofre com obesidade, ela já fez inúmeros tratamentos, ela tem um grau de obesidade, ela tem doenças associadas, ela tem indicação da cirurgia do ponto de vista médico. Entendi. Mas o plano não libera a cirurgia, porque ela tem 3, 4, 5 quilos a menos do que o plano acha. Isso, então, do que o plano doutor. acha. Aí a pessoa sai de lá, olha, eu não tenho condição de pagar, eu tenho que fazer pelo meu plano. Volta, depois de 2, 3 meses ela volta, ó, doutor, atingiu o peso que eu preciso para o plano pagar. Olha é um absurdo isso, mas doideira. é o que a realidade faz com essa pessoa, entendeu? Tem pessoas que ganham peso para poder operar única e exclusivamente por conta do plano de saúde, para poder ter cobertura do plano de saúde. É muito difícil o plano aprovar hoje uma cirurgia bariátrica? Tem regras da ANS, né? Então, existem as regras, se o paciente se enquadra nessas regras, ele vai ser... ele vai ter aprovação, né? Mas se ele sai 1 centímetro fora, o plano nega, entendeu? Entendi. O plano, na verdade, as fontes pagadoras, eu até entendo isso, eles não estão preocupados com a saúde da pessoa, eles estão preocupados com a parte financeira, o quanto que tem que gastar e o quanto que não tem que gastar. Só que, se fosse um gestor realmente que pensasse no futuro, ele vai ver que uma cirurgia bariátrica... Mais barato do que todo o tratamento. Exatamente, vai livrar ele de uma diabetes, uma complicação da diabetes, que vai precisar de uma diálise, vai precisar amputar um pé, vai precisar botar um stent no coração, vai precisar colocar uma prótese quadril. Então, ele vai livrar de tanta despesa com essa pessoa e uma cirurgia que é relativamente um custo barato, comparado com tudo isso. É o mesmo caso das pessoas questionarem por que o governo faz campanha contra o cigarro, por exemplo, né? As campanhas de conscientização para as pessoas pararem de fumar Exatamente. saem muito mais baratas do que o tratamento para alguém que... Completamente mais barato, né? E tem que se investir muito mais. E na obesidade tinha que ter isso também. Hoje nós não temos campanha, né? Em alguns países já começaram né? Esse problema é mundial. Alguns países têm campanhas que evitam, por exemplo, propagandas na hora da criança assistir televisão de guloseimas. Evitam... Isso aí é um inferno, né? Não, vamos... Porque assim, a alimentação da gente, ela não tá fácil também. E eu vou falar pela própria rotina que a gente tem. Isso. É difícil manter uma dieta. Tava falando outro dia, pô. Tô tentando fazer dieta, pra não deitar lá na maca, lá na mesa lá do senhor, lá, pra fazer cirurgia bariátrica, né? Tô tentando ir por outras vias aqui. E aí... As dietas, elas não são práticas, né? Manter uma alimentação saudável hoje, na correria que a gente vive na rua e trabalhando e não tem horário. Quer dizer, nós estamos gravando esse episódio aqui à noite. Se eu preciso fazer um lanche agora, eu vou no que tiver mais à mão. Aliás, estou curioso para saber o que a produção preparou de lanche para gente, sabendo que o senhor é especialista em obesidade. Então, não é fácil também. Eu entendo que não é tão fácil manter uma alimentação saudável. E os nossos hábitos também estão mais complicados, né? Assim, a gente passa muito tempo sentado. Exato. A gente não está também com tanta disposição e tempo para a prática esportiva. Eu estou usando desculpinha fajuta aqui ou é verdade? É verdade, né? Fazer uma alimentação que teoricamente seria correta... infelizmente é para poucos, né? Você ter a hora certa para tomar seu café da manhã, um lanche, um almoço, dieta equilibrada, mas nós temos que procurar, pelo menos, tentar manter um equilíbrio. Eu sei que é difícil, é o dia a dia, é a modernidade que está levando isso. E aí a pessoa que tem tendência à obesidade, ela desenvolve a obesidade por conta disso. Vou te dar um exemplo em casa. Eu tenho 2 filhos que, quando eles eram pequenos, eu fiz um teste genético neles. E deu que eles tinham pretensão à obesidade. Tá? Eu não tenho... Posso estar um pouquinho acima do peso, mas não tenho obesidade, e a minha esposa também não. Porque quando o pai e a mãe têm, a probabilidade é alta. Então, os 2 têm pretensão, probabilidade de serem obesos. Entendeu? Então, assim, eles estão cientes disso. E a gente tenta não despertar essa obesidade neles. Mas, assim, chega um ponto na vida que
eles se tornam adolescentes, começam a ficar adultos, cada um vai tomar conta da sua vida. Mas tem um alarmezinho, olha, você lembra do seu teste, você tem uma pretensão, Sim. uma probabilidade, não é que você vai ser obeso, mas se você não tomar alguns cuidados, pode desencadear a obesidade. Eu sei que, assim, é muito difícil, né, para uma população geral, você fazer um teste genético, tá muito complicado. Mas é preciso a gente tentar, pelo menos tentar estimular a prática de atividade física, tentar estimular uma dieta saudável. Eu acho que podem existir campanhas no governo, na minha opinião, com as indústrias de alimentação, para que produzam também um alimento mais saudável, que dê vantagens para essa indústria que faz um alimento mais saudável. Sim, é muito entendeu? complicado hoje até a gente entender o que é saudável ou não. Tá cheio de coisa que parece ser saudável e não é saudável. É saudável hoje, amanhã já faz muito mal. Existe isso também. Né? Mas existem coisas que sabidamente faz mal, né? O excesso de gordura, o excesso de sal, o excesso de açúcar faz mal. Então, eu sou altamente contra normas de proibição. O governo ou qualquer instituição deve proibir a indústria. Não tem que proibir nada. Você tem que conscientizar a pessoa e dar, na verdade, condições para que ela faça uma coisa boa para a população e vai continuar produzindo e vendendo do mesmo jeito, porque cada um quer o seu lucro, né? E o paladar leva ao lucro, né? A pessoa, se é gostoso, vende. Então, ele coloca muita coisa ali que não te faz muito bem, mas que vende muito porque é gostoso. Eu acho que a gente tem que procurar um equilíbrio. É educação. Eu acho que educação é a base desse processo aí, para a gente quebrar um pouquinho essa pirâmide, porque senão, em pouco espaço de tempo aí, nós vamos ter problema sério mesmo de saúde. Doutor, quando a pessoa vai fazer a cirurgia, como é que é a preparação, assim? Quanto tempo antes ela começa a se preparar? Existe uma preparação? Quando o senhor marca a data da cirurgia, ela tem que começar a seguir uma dieta específica? Porque eu sei que o pós é mais complicado. Alimentação líquida, depois pastosa, não tem isso? Exato. Mas existe um pré? Existe um pré, e esse pré tem que ser muito rigoroso, até por questões da gente poder fazer uma cirurgia mais segura, né? O índice de segurança da cirurgia está muito ligado à preparação da cirurgia. Então, é um paciente que faz um pool enorme de exames, ele faz um acompanhamento psicológico previamente, ele passa na nutricionista previamente, ele faz uma fisioterapia respiratória, ele faz uma avaliação cardiológica, além dos exames laboratoriais, exames de imagem. Então, é tudo assim muito detalhado para que a gente possa chegar em uma cirurgia com segurança. Chegou lá no consultório, está tudo pronto, os exames estão ok, as avaliações estão ok, a cirurgia é aprovada, marcamos a cirurgia para daqui 30 dias, por exemplo. Nesses 30 dias, precisamos de um cuidado com uma alimentação um pouco mais controlada. A gente sempre pede que o paciente perca um pouco de peso previamente, porque isso vai ajudar a inflamação das células e, consequentemente, a cirurgia fica mais segura. A gente frisa muito bem nesse ensaio prévio a fisioterapia respiratória, porque um problema pulmonar do obeso é grave no pós-operatório. Então, é uma preparação, né? Quem fuma tem que parar de fumar, né? Quem bebe tem que parar de beber. Então, assim, tem que preparar. A gente vê, infelizmente, alguns locais que não... tá pronto, vamos lá, vamos operar. É aí que talvez a gente comece a ter alguns problemas que, entre aspas, aí, falam mal da cirurgia, entendeu? Tem que ser bem preparado, a família tem que estar... Eu não gosto quando a família é contra, eu acho isso, assim, uma forma ruim. Eu quero trazer a família junto para o acompanhamento, porque a família tem que estar do lado. O senhor falou de alguns problemas que podem acontecer. Quando não há essa preparação, que tipo de problema o paciente pode ter? Por exemplo, uma fisioterapia respiratória, né? Esse paciente sai da mesa de cirurgia e ele não tem aquela preparação para fazer o exercício, para respirar bem, para melhorar o diafragma. Aí pode ter problemas pulmonares, atelectasia, pneumonia, predispõe à embolia pulmonar. Ele precisa usar meias, ele precisa tomar injeção antitrombótica antes da cirurgia. Ele precisa de uma preparação. Agora, vamos fazer sem nada, você está ok? Vamos lá, vamos fazer. Aí é onde começam os problemas.
Ah, mas por que deu problema? Por conta da cirurgia bariátrica? Não, deu problema por conta de uma preparação que talvez não foi a mais adequada. Entendi. E à medida que o procedimento ele vai ficando mais, com perdão da palavra, mais famoso, Isso. né? Mais acessível até, a gente sabe que a coisa quando ela vai ficando mais banal, digamos assim, tem profissionais que não vão dar a devida atenção e os pacientes também que não vão dar a devida atenção. Doutor, o senhor disse que dispensou a moça, né? Contou essa história. Qual que é o percentual? O senhor consegue saber o percentual de pacientes que o senhor dispensa? Fala aqui, não é para você não. Pode voltar para casa, vai fazer uma dieta. Olha, não, eu não saberia dizer. Cada 10, volta para casa, não, pelo menos? Volta. Talvez até mais. Né? Talvez até mais. Agora, já aconteceu também, né, pacientes que a gente, olha, você não é o seu caso, vamos procurar um endócrino, eu acho que tem que caminhar junto, o endócrino, a nutricionista, o psicólogo, o educador físico, é um tratamento. E esse paciente sai de lá, algumas vezes até chateado comigo, poxa, doutor, eu vim aqui esperançoso e você... Mas a gente tenta mostrar um caminho mais adequado. E acontece que depois de um ano e meio, ele volta. Entendi. E algumas vezes volta operado. Olha isso. Não, doutor, rapaz. você não quis me operar, mas fulana me operou. Eita. Mas eu não estou muito bem, doutor. Olha isso. Entendeu? Isso não, acontece não com pouca frequência. Não estou muito bem, eu estou achando que não está... Falei, olha, a gente vai tentar agora ter que equilibrar, porque... Você lembra quando eu falei que não era adequado? O senhor falou, mas eu estava desesperado e tal. Acontece, a gente vê de tudo no consultório. Consultório, a gente, além de médico, é psicólogo, é padre, entendeu? A gente tem histórias aí que dá para fazer um livro, tá? E é coisa interessante. Doutor, me fala dessa cirurgia bariátrica, a cirurgia popular também, que é a cirurgia que cura diabetes. A partir da bariátrica é possível tratar outras doenças? Como é que é feito isso? Como é que o corpo... Como é que funciona isso no corpo da gente? Isso é uma coisa incrível, né? Porque, assim, atirou no que viu e acertou no que não viu. Procurou prata, achou ouro, né? É o termo popular. Porque, assim, a cirurgia visou a obesidade, ponto. Né? E é óbvio, emagreceu, curou, melhorou o diabetes, porque a obesidade está ligada, a diabetes está ligada a peso. Só que, o que começou a se observar? Que os pacientes, mesmo antes de emagrecer, já estavam com as taxas de glicemia normalizadas. Assim, olha, o que está acontecendo? O paciente não emagreceu e já controlou o diabetes? Então, não é só peso. Tem algo mais aí. E aí, hoje, assim, se a gente for comparar o avanço de 10 anos para cá, é uma coisa assim, impressionante em estudos metabólicos, em hormônios gastrointestinais. Então, hoje, o conhecimento que nós temos é uma coisa, surpreendente. Cada vez, e eu acho que tem muita coisa ainda a se descobrir. Sim. Porque, de fato, hoje a cirurgia, a gente sabe que, eu não vou dizer cura, porque eu estaria sendo, assim, até arrogante em dizer isso, mas que a cirurgia controla o diabetes, isso controla. Tá? A cirurgia melhora a hipertensão? Melhora. A cirurgia melhora a apneia do sono? Melhora. E nós temos estatística. Melhora problemas renais? Melhora. Melhora infertilidade? Muito. Então, assim, a cirurgia, por questões hormonais, por ser metabólica, ela realmente melhora a doença metabólica da pessoa. O metabolismo muda e a pessoa muda. É difícil isso, entendimento até de profissionais de saúde. Porque a gente vê profissionais de saúde... Quando você disse assim, banalizar, né? É interessante isso, porque esses dias atrás eu estava numa mesa, num congresso de cardiologia. E um cardiologista da plateia, só tinha eu de cirurgião, né? E todos os clínicos ali. Endócrinos, enfim. Então, eu era assim, o patinho feio ali da história, né? Aí um colega virou e falou assim, você não acha que... Você acha correto operar uma moça de 18 anos, que eu acho um absurdo, porque eu acho que a cirurgia está banalizando, está banalizada. Né? Vocês estão operando pacientes que poderiam emagrecer sem a cirurgia.
Eu vou te falar que a minha pergunta foi muito nessa direção também, viu, doutor? Eu sei disso. Mas qual que foi minha resposta para ele? A gente tem que trabalhar com números, com estatística, né? Primeiro, você não é contra a cirurgia, mas você tem que propor alguma alternativa, né? Então, assim, qual é a alternativa? Eu falei, foi um bate-papo, foi muito, não teve agressividade, nada. Claro, são dois assim, profissionais claro, também, né, doutor? Assim, tudo bem, você acha que está banalizando. Qual a alternativa que você daria para essa pessoa que você citou? Não, ela podia procurar, isso já é uma pessoa de obesidade maior, pode procurar tomar uma injeção, essas que tem aí hoje em dia. Eu falei assim, e se ela já fez isso? Mas procurar uma nutricionista, mas e se ela já fez isso? Então, eu acho que a cirurgia não está banalizada, né? A cirurgia, eu acho, pelo contrário, ela está subutilizada. Porque hoje as pessoas que têm potencial, que poderiam se beneficiar da cirurgia, nem 2% são operadas. Por incrível que pareça. Meu Deus. Por incrível que... Então, a gente poderia ter um pool muito maior de pessoas operadas. Agora, que tem pessoas que talvez não precisassem operar e estão sendo operadas... Tem claro, também, né? Existe de tudo. Mas muitas pessoas que poderiam operar e não operam por questão de medo. Por incrível que pareça, tem medo. Só que citou essas injeções aí, aí eu vou dizer para o senhor com toda certeza que é um negócio que está banalizado já. Porque a pessoa vai lá, ela compra na farmácia, muitas vezes sem nem indicação médica, ela usa, e a gente tem visto aí, inclusive em notícias, os malefícios que isso tem trazido, né? Tem gente ficando muito mal com essa história. E aí, tem remédio para obesidade? Tem como a pessoa tratar isso a partir de remédio? Tem remédio que emagrece? Tem remédio que queima gordura, doutor? Na verdade, assim... Esses eu sei que não, esses são para diminuir também o apetite. A obesidade, ela é muito difícil de tratar, né? Então, esse dia eu estava num evento, né? E eu escutando um endócrino falar exatamente dessas injeçõezinhas novas, né? Que agora estava sendo lançado nos Estados Unidos, uma injeção que ia dar uma perda de peso de 15%, 20%. Só o nome dela pra gente? Tô brincando, tô. Mas ela não tá ela não tá no comércio ainda, entendeu? É a droga tirzepatide, tá? Aí o que acontece? Ele virou e falou assim, isso é inédito, os endocrinologistas estão vibrando com isso. Porque os tratamentos que a gente tinha antes, nós não conseguíamos ter o sucesso de 5% do peso. Aí eu falei assim, poxa, mas ele não consegue ter 5% do peso e insiste no tratamento antigo, né? Eu acho isso desleal com uma pessoa, né? Quer dizer, se você vai lá no meu consultório e fala, olha, eu vou te operar, mas você tem 5% de chance de ter sucesso. Você não vai fazer. Com certeza. Né? Agora, o tratamento, sim. Agora, o grande problema dessas novas medicações que vieram da cirurgia, vieram do conhecimento da cirurgia, por esses hormônios. Eu acho que estão começando a replicar, isso é muito bom. Mas, infelizmente, é o custo, né? Essa nova injeção que tem hoje aqui no Brasil é em torno de R$1.000 a caneta. Sim. Isso é para poucos, né? Porque quem vai manter um tratamento de R$2.500, R$2.000 mensais? Porque a pessoa, não é você vai lá, gasta R$1.000, passou o cartão lá, vai fazer algumas aplicações, isso vai resolver o problema, não. Tratamento de meses, né? Anos. Tratamento de anos. A nova droga que vai chegar aqui no Brasil está estimado um preço de R$2.500. Nossa. Quer dizer, mensal. Para o topinho da pirâmide, entendeu? Então, assim, é complexo, é difícil, é um monte de coisas juntas. Não é só a cirurgia, eu acho que o remédio vem para ajudar também. Mas a cirurgia tem um papel muito importante. Então, precisa da conscientização de que a cirurgia é viável, ela é aplicável, ela tem um índice de sucesso alto e ela controla muita coisa. Agora, não é mágica, não é milagre, Sim. Não é operou, pronto, acabou, resolveu o problema. Ela é uma mudança, ela estimula você a uma mudança que talvez até após a cirurgia você talvez até precise esporadicamente de uma medicação. Qual que é o problema? Nós temos que controlar a doença. Eu acho que esse é o ponto principal. O senhor falou dos planos. É caro fazer uma cirurgia bariátrica hoje? Mesmo pelo plano, a gente sabe que
há um preço a se pagar, né? Olha, assim, eu particularmente, assim, não é barato, porque a tecnologia, né, ela é cara. Sim. E a cirurgia hoje tem muita tecnologia e a gente usa muitas coisas descartáveis, né, que infelizmente a indústria impõe isso, né? Então torna a cirurgia muito cara. Agora, se a gente for pensar, é uma cirurgia que demora 1 hora e meia. É uma cirurgia que fica de 24 a 48 horas internado. É uma cirurgia que usa muito pouca medicação no pós-operatório. Então, a parte hospitalar é uma cirurgia barata. Entendi. Tá? Mas a parte aí dos materiais, dos grampeadores, das tesouras ultrassônicas, que são descartáveis, esses são caros, né? E aí encarece o custo, dificulta para muitos. A fonte pagadora, é difícil eu dizer se é barato ou se é caro, porque tem procedimentos muito mais caros do dia a dia da fonte pagadora. Mas a gente tem que pensar em benefício. Saúde, eu costumo dizer, saúde é caro. Saúde boa é saúde cara. Né? Eu vejo muito em grupo assim, eu preciso de um médico barato. Não, procura se eu preciso de um médico bom, mas que seja mais barato, né? Não precisa ser um médico barato, procura um bom. Mas não, eu quero um médico bom. A gente vê isso muito com cirurgia plástica, entendeu? Eu quero um médico barato. Nossa, olha, mas é um problema, hein, também. Também. Não, se for... procura um bom, aí depois você vai negociar valor, é sua vida, é seu corpo, né? Deve ser difícil demais, né? Eu sei que toda profissão tem gente boa e gente ruim, mas para um médico, ver um profissional ruim fazendo procedimentos, realizando cirurgias, deve dar um negócio ruim demais, né? Ô, Johnny, e isso assim, por exemplo, eu sei da minha área, eu conheço os profissionais da minha área, então eu sei que são bons e tem muitos que são muito bons, e eu sei também aqueles que eu não deixaria ninguém da minha família passar por ele. E os que são ruins por quê, doutor? É porque não estuda o suficiente, porque não investe o suficiente na carreira, porque, sei lá, o que que faz de um profissional, um médico... Eu acho que hoje, assim, claro, é um achismo meu, né? É uma opinião do senhor. É uma opinião minha. Eu acho que o médico hoje, ele sai da faculdade com uma formação não muito boa, né? De um modo... Claro, eu não tô falando que todos são assim, mas inúmeras faculdades é que não saem com a formação muito boa e que ele não procura realmente se aperfeiçoar, fazer uma boa residência, fazer um acompanhamento. Talvez ele queira pular etapas. Né? Hoje a gente vê muito aqui, vai para o celular, faz um TikTok, faz um Instagram, tem centenas, milhares de seguidores, virou um médico bom. Eu conheço gente assim, que tem centenas, milhares de seguidores e eu falo, meu Deus. Mas é isso em todas as áreas. As redes sociais, elas têm determinado quem é bom, quem é ruim a partir do número de seguidores, do engajamento dessas pessoas. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Ainda mais quando a gente vai para a área da medicina, mais ainda, né? Exatamente. Mas tem. E aí a pessoa se torna, entre aspas, aí uma celebridade. Especialista. Um especialista e que a gente sabe que tem problema. Vai dar problema. E dá problema, entendeu? Mas e aí? Como é que nós vamos atuar nisso? O mundo está assim e está cada vez mais. Né? Vamos fugir da rede social. Igual eu estava conversando esses dias com um colega que é muito bom, de uma outra área, um proctologista, renomado aqui em Goiânia, e falou, eu não vou mexer com rede social, porque quem mexe com isso é só picareta e eu não sou picareta. Eu queria saber como é que um proctologista trabalharia também nas redes sociais. Exato. Nessa especialidade e ele falou para mim, complicado. E ele falou, e para mim é difícil também. Aí eu falei, olha... se você acha que só tem picareta, se não entrar gente boa, aí vai ter só picareta. A partir do momento que começar a entrar gente boa e dar informação séria, eu acho que a coisa começa a mudar. Então, vira uma guerra de narrativa até no meio médico. Meu Deus do céu, o que eu vejo
Principalmente, aí a gente citou aqui endocrinologista. Você fala, tem um endócrino que vem que fala um negócio e tal, e vem um outro e fala, esse cara é maluco, olha o que ele tá falando. Aí vem nutricionista também tem muito. Que fala, um fala do outro e tal. Não corre risco de virar uma guerra de narrativas de uma coisa que é científica? Não, mas isso acontece... É muito louco isso, doutor. Existe opinião na ciência? A ciência ela não é matemática, né? Mas não tem o que é comprovado e o que não é comprovado? Tem, sim. E existe muito. Mas a gente vê isso muito de profissionais que não são médicos, sabe? A gente vê isso comum. Esses dias saiu, até saiu num grupo, a gente tem um grupo nacional, aí saiu um rapaz aqui de Goiânia, que é educador físico. E ele, assim, falou cada barbaridade, e assim, um monte de coisa, e todo mundo ficou perplexo com isso. Gente, nem médico ele é, isso aí. Mas ele tem quase 1 milhão de seguidores, assim. Bom, complicado. Bem-vindo ao mundo moderno, pessoa infelizmente. Com muito seguidor que vai no consultório, tem desconto? Não. Tô brincando. Claro que não. Agora, gente parte dessa lógica também, né? Assim, é uma coisa interessante, porque eu já tive, né, ofertas assim. Às vezes me ligam, olha, eu sou fulano, eu tenho uma influência e tal, mas aí você não vai me cobrar. Eu acho isso tão deselegante, porque assim, poderia até não cobrar, como a gente não cobra de muitos que não precisam, né, que não podem pagar. Sim, né? sim. Mas eu acho que você combinar isso, antes até você conhecer a pessoa, eu acho assim... eu não acho isso ético. Virou, entendeu? Mas é isso. Do mesmo jeito que virou diploma, o número de seguidores virou uma moeda de troca. Isso, uma moeda de troca. É um negócio absurdo. Agora, o senhor falou de pessoas que não podem pagar. Essa cirurgia, ela... Existe a cirurgia bariátrica pelo SUS também, né? Eu tenho certeza que tem gente que está assistindo que tem interesse em saber. O senhor sabe como é que são os trâmites? É muito difícil conseguir a bariátrica pelo SUS? Como é que é isso? Hoje, assim, aqui em Goiânia, onde se faz a cirurgia pelo SUS é no Hospital Geral de Goiânia. Lá tem um programa muito antigo. Eu até já participei desse programa por muitos anos lá. Hoje não estou mais. Onde se fazia cirurgias bariátricas pelo SUS e hoje continua fazendo. Então, assim, o paciente vai num CAIS, num posto de saúde, ele é encaminhado ao hospital pelo problema da obesidade, chegando lá e entra num programa de obesidade e onde ele é direcionado para a cirurgia. Mas demora? Infelizmente demora, mas o pessoal tem feito um bom trabalho. Hoje estão operando cirurgias por vídeo no Hospital Geral de Goiânia, ou seja, fazendo a bariátrica por vídeo, que ela é muito mais cara. Antes não tinha isso, era só cortando. Hoje, no meu privado, a gente não faz cirurgia mais por corte. Mas hoje... Como é que é por vídeo? Por vídeo, você passa 5 furinhos, coloca uma câmera dentro da barriga e faz a cirurgia. Olha só. Então, não tem aquele corte enorme, dor, hérnia, não tem mais isso, entendeu? Mas isso há muito tempo. Entendi. Mas lá no HGG já se faz também a cirurgia por vídeo. É um avanço. Né? É devagar, é mais lento, mas as pessoas estão conseguindo ser operadas lá. Quem não tem condição de pagar e quem não tem condição de acompanhamento, lá tem toda a estrutura para dar acompanhamento para essas pessoas. Muito bem, doutor. Foi ótimo bater esse papo. Só acredito que nós estamos conversando sobre o mesmo assunto. Olha quanta coisa tem para se falar sobre obesidade. Quantos pontos a gente pode abordar sobre obesidade. Quantas dúvidas a gente tirou aqui com o senhor sobre esse assunto que é tão sério, né, doutor? Como o senhor disse, é uma doença, é uma pandemia. O senhor citou aqui várias maneiras da gente tentar diminuir, né, esses índices que vêm crescendo, mas também esclareceu quando a coisa já está irreversível, né, do ponto de vista aí dessas... Ô, Johnny, assim, realmente é um assunto que eu vivo isso há muitos anos, né? Então, desde que eu comecei minha residência, né, que era ainda a obesidade, a cirurgia bariátrica ainda era uma coisa, assim, muito marginalizada, né? Era uma coisa que ninguém concordava. E quando eu já fiz minha residência, eu já comecei a me interessar por isso. Depois eu saí fora do país, voltei, minha cabeça abriu mais ainda. Então, a gente vive a obesidade. Eu sofro muito com os pacientes obesos. Por incrível que pareça, quando entra... Claro, não são todos, né, que têm esse problema, mas a gente sofre muito com esses pacientes. Porque eles sofrem uma cobrança muito grande. Então, o que eu gostaria de falar para quem não tem obesidade...
né, é que encare as pessoas, trate as pessoas que têm obesidade com mais respeito, com mais equilíbrio, sem querer apontar o dedo, sem culpá-lo por estar acima do peso. Porque isso assim, faz mal, sabe? Faz mal para a pessoa, isso empurra ela mais para baixo, porque muitas vezes ela tenta fazer muita coisa para emagrecer e não tem sucesso, e a culpa cai nas costas. E eu falo muito para os meus pacientes, ó, a primeira coisa que você tem que fazer aqui, nós vamos começar um tratamento, tira a culpa das suas costas. Você não é vítima, você é um personagem principal dessa história, então vamos encarar de frente e não tem que, entre aspas aqui, eu não falo isso, mas não tem o mimimi mais, vamos para frente, né? E vai dar certo. E é assim que a gente tem que encarar. Doença precisa de tratamento e fazer uma mudança aí nesse cenário, e quem sabe no futuro. Doutor, tem rede social, doutor? Já se rendeu Eu tenho, às redes sociais? Só que eu tenho um problema na minha rede social, porque eu publico muito pouco, né? Gostaria de publicar muito, mas é exatamente questão de tempo mesmo. Eu vejo alguns colegas que publicam demais, falo, meu Deus, tem muito tempo. E tem uns, porque não dá. Estão trabalhando pouco aí, estão operando pouco. Tem uns que trabalham muito e publicam também, então não quero... Mas assim, é questão de tempo, porque quando você vai publicar também, tem que ser uma coisa informativa, uma coisa legal, uma coisa que vai acrescentar. Porque você publicar também só para você... falar que está ali, eu acho que não vale a pena. Claro, se fosse uma rede social só de amigos, perfeito. Você fala como não é, tem que ser uma coisa profissional, é uma rede direcionada. Profissional, você tem que passar uma informação positiva, você tem que educar, informar. Não é fazer uma piada, tal, acho que não. Bom, eu vou então pedir para que o senhor olhe nessa câmera, convide as pessoas para segui-lo nas redes sociais e mais ainda para conhecer o trabalho do senhor da forma que o senhor quiser divulgar. Muito obrigado por ter batido esse papo aqui comigo, foi muito esclarecedor mesmo. Eu tenho certeza que foi esclarecedor para quem está assistindo também. Fica à vontade, doutor. Não, eu assim, achei ótimo, né? Porque é um bate-papo descontraído que a gente conversa, talvez até coisa que não deveria conversar aqui, né? Pode conversar tudo aqui, estamos entre amigos. Essa aqui é uma rede social de amigos, tá tudo certo. Mas assim, meu Instagram, né, é a rede que eu tenho, é Dr. Leonardo Seba, e a gente procura responder quem nos aborda lá, à medida do possível, a gente tenta passar algumas informações. E assim, eu acho que obesidade é doença e tem que ter tratamento, né? A gente tem que buscar um tratamento adequado. Cada pessoa tem um tratamento que vai se encaixar melhor, a gente não pode fugir disso, não pode penalizar a pessoa de ser obesa. É essa mensagem que eu deixo no final. Muito obrigado, doutor Leonardo Porto Seba, por ter participado aqui do Johnny Cast. Obrigado você por ter assistido e na terça-feira a gente volta. Tchau!